Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário. Para hoje, a gente só precisa dizer sim. E hoje nós vamos lá em Números 33, vamos ler do versículo 1 ao 4, que é o que eu quero destacar hoje. Vamos lá. Esses são os lugares em que o povo de Israel acampou depois de deixarem o Egito, organizados como militares sob o comando de Moisés e Arão. Por instrução do Eterno, Moisés fez um registro de todas as vezes que partiram de um lugar para outro, acampamento por acampamento. Esse registro vai vir depois, tá? A gente não vai ler hoje. Mas se você tiver interesse, eu acho bom que você tenha, porque é muito legal essas histórias do Antigo Testamento. Lê lá em Números 33. E aí, vamos lá, voltando aqui. No versículo 3, eles dizem assim. Aí Moisés já começou a escrever esse registro que Deus mandou, tá? Aí diz assim, ó. Eles marcharam de Ramsés no dia seguinte ao da Páscoa. Eles estavam saindo do Egito. Era o dia 15 do primeiro mês de Abibe, caso você não saiba. Eles saíram confiantes de cabeça erguida. Os egípcios, ocupados em enterrar seus primogênitos que o Eterno havia matado, ficaram apenas observando a partida dos israelitas. O Eterno havia provado que os deuses deles não valiam nada. Glória a Deus por essa palavra. Aí daqui para frente Moisés está fazendo todo esse relato, contando todo esse percurso que eles fizeram, né? Depois que saíram de Ramsés, lá do Egito. Então, no final do versículo 4, essa frase emblemática, o Eterno havia provado que os deuses deles não valiam nada. O povo egípcio é extremamente idólatra. Eles idolatravam gato, idolatravam sol, idolatravam negócios esquisitos, pessoal com cabeça de bicho, um corpo de gente, um negócio estranho. São os deuses lá do Egito. E aí Deus, você sabe a história, ouviu o clamor do povo, né? Que chegou lá pela família de José. Lembra disso? Que José foi vendido. Caramba, olha o plano de Deus, olha o rolê que o plano de Deus deu para chegar até aqui. José foi traído pelos seus irmãos e foi vendido para o Egito. Lá no Egito, essa história você sabe, né? Já contei várias vezes, mas eu amo contar, vou contar de novo. Lá no Egito, ele é posto para trabalhar como escravo, né, na casa de Potifar. Porém, onde José tá, como ele tinha um tete a tete com Deus ali, ó, direto, ele tinha um contato ali, uma amizade, um relacionamento, onde José tava, tudo prosperava. A casa de Potifar começou, cara, bombar. E aí, a doida da mulher de Potifar tenta agarrar ele, quer ele de qualquer jeito, e ele fala que não foge, mas aí, claro que Potifar não acredita, e ele vai preso por conta disso, né? Por essa mentira, essa calúnia. Mas Deus tinha um plano estratégico nisso tudo. Eu amo essa história. Aí, beleza, ele fica um tempão na cadeia, mas onde José tá, as coisas melhoram, prosperam, né? Assim? Então a cadeia virou um ambiente, ó, suave, tranquilão. José nem ficava preso, ele cuidava dos presos. Pra tu ver como é que José era um cara que andava realmente com Deus. A conduta dele era diferente. E aí José tem o dom de interpretações, e vai preso o copeiro e o padeiro do faraó, vão presos e sonham, e aí José revela o sonho e fala, pô cara, quando tu voltar pra lá, aí me dá uma força lá, lembra de mim, mas aí o cara esquece dele, mais 2 anos se passam quando o faraó tem um sonho, e aí ele precisa interpretar, chama todos os encantadores do Egito e ninguém consegue interpretar nada, e aí ele fica bolado, chateado a beça, e aí o que ele fala? O copeiro fala, caramba, lembrei agora, tem um cara que interpreta sonhos, mas ele tá preso, quer que chame ele? Por favor, chama ele. Aí vão lá na cadeia, José, o faraó tá te chamando. Qual foi? O faraó tá me chamando por quê? Pô, se arruma aí, cara, faz a barba, troca de roupa e vamos, porque o cara tá te chamando. Ele troca de roupa correndo, mete o pé e vai. Ele interpreta o sonho. E aí o faraó fala, mano do céu, que isso? Não, com certeza esse cara tem o Espírito de Deus. Faz o seguinte,
bota um cordão de ouro nele aqui, troca a roupa desse cara, bota um anel no dedo dele, porque agora depois de mim é ele, irmão. Ele é o segundo no Egito, esquece, o cara é brabo. E aí todo mundo ficou, uau, o cara tava preso de manhã e de repente o cara é governador do Egito. Essa história é muito maneira. Beleza, e ali ele fica, porque vai chegar um tempo de fome, ó a estratégia de Deus, e a família de José vai precisar ser amparada por ele. Sim, os irmãozinhos bonzinhos dele que venderam ele vão ser todos cuidados por ele. Vem a família dele toda morar no Egito. Até então, ó, Faraó tá vivo, mó amizade, tudo bem, só que a galera começa a morrer. E aí vai vindo outros governos que não sabem nem quem é José na fila da bênção. Beleza? E aí eles veem como o povo de Israel, né, o povo hebreu é fértil, tudo coelho, e eles vão se multiplicando, mas eles não querem guerra com ninguém, eles querem ficar de boa, plantando, comendo, fazendo as festas dele tranquilão. Mas o faraó ele fala, essa galera tá crescendo, vai dominar a gente, cara, melhor a gente escravizar eles. E aí começa a escravidão. Não foram 430 anos escravos, não foram. Esse tempo é o tempo que eles chegaram lá por intermédio de José até a saída. Eles não passaram esse tempo na escravidão, o tempo todo. Foi cerca de 200 e poucos anos, beleza? Agora você já sabe, não foi 400 anos de escravo, não foi. Beleza. Aí, né, tem que acontecer todo esse movimento para retirada. Moisés nasce, e aí Moisés já nasce num tempo que tá ficando estreito pra galera ali, muito ruim. Aí vão matar os moleques todos, porque eles estão se multiplicando muito, então mata os homens tudo. Só que aí escondem Moisés é encontrado pela filha de Faraó e é criado dentro do palácio. Lá ele é príncipe do Egito, mas ele sabe a origem dele. E aí depois tem uma treta, ele vai embora pro deserto, pra casa, não sei o que. E na sarça, eu tô correndo, na sarça ardente, Deus fala, ei, vem cá, negócio pra tu aqui. Aí, que isso? A sarça tá queimando e não se consome e tal? E Deus fala com ele ali, ó, você vai lá pra liberar o povo lá, tá? Tô mandando tu ir lá. Ah, mas eu não sei falar, não tem problema não, manda Arão que sabe. Ah, mas eu que... Tu vai, só diz que eu sou o que mandou você. E ele vai, e aí começa toda essa questão. Faraó tem o coração endurecido pelo próprio Deus, e aí ele começa, não vou deixar ninguém não adorar Deus nenhum no deserto, coisa nenhuma. E aí, então toma praga. Uma praga, duas pragas, e água vira sangue, e tem as moscas, e tem os piolhos, e tem as rãs, e tem até que tu não vai deixar mesmo não, cara. Deixa o pessoal ir, melhor tu deixar. Não vou deixar ninguém. Ah é? Então tá bom. Aí tem um meme ridículo circulando, né? Dá Deus pro teu primo. Que primo? Primogênito. E morre todos os primogênitos do Egito. Aí nessa hora o faraó fala, some da minha frente agora, vaza, você com esse teu povo maldito. O povo sai correndo, desesperado, nessa época aqui. Mas antes tem aquele negócio, né? Mata o cordeiro, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, e onde tiver o sangue do cordeiro, ninguém vai morrer. Aleluia! Mas enfim, chegamos aqui. Moisés resgatou o povo, toda aquela causada do deserto que eu já contei para vocês também. Estamos aqui nesse momento, nesse lugar aqui, que ele tá falando sobre os deuses, né? Dizendo para os egípcios, gente, os deuses de vocês não são nada, são deuses bananada, porque Deus é o meu Deus, que faz, que acontece, que dá vida, que dá morte, que livra, que esse é que é Deus. Mas o próprio Deus já orienta, e aí a gente entra, isso tudo foi só a introdução, tá? Agora a gente entra de verdade na parte que é pequenininha. Só para te lembrar o seguinte, não adore nada além de Deus. É só isso que eu quero dizer hoje, beijo, até o próximo vídeo. Não é verdade. Lá em Deuteronômio 6 ele dá essa ordem, tá? Ele dá essa ordem aqui, ó, quer ver? Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Tem outro texto que está em Salmos 115, quero ler para você. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz
e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O que eu tô querendo dizer para você aqui? Só o Senhor é digno de adoração. Nenhum outro Deus se compara ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Não estou aqui falando mal de religião nenhuma, porque 99,999 das religiões dizem que seguem a Bíblia, porém recortam pedaços para satisfazerem os seus modos de culto. Eu estou querendo alertar você. O próprio Deus falou para Moisés anotar, anota aí. O Eterno prova que os deuses não valem de nada. Ele é que é Deus. Então, hoje esse devocional bem simples chega só para te contar isso. Para de adorar o dinheiro, para de adorar pessoas, para de adorar as coisas que você conquistou, porque tudo isso é nada perto do poder soberano de Deus. Ele é que é Deus. Ele é quem pode e Ele prova por A mais B, é só tu olhar lá fora. Um Deus que cria vida dentro de um corpo humano. E Ele faz uma mulher gerar ossos, cabelo, unha dentro de si. Um Deus que muda tempos e estações. Uma hora é inverno, outra hora é verão, uma hora é primavera, outra hora é outono. Um Deus que fez o céu, a terra, os peixes, as aves. O Deus que criou tudo, que dá o ar para você respirar. Esse é o único Deus digno de receber adoração. E para hoje eu quero muito que você se lembre que o próprio Senhor Jesus, sendo Ele Deus, afirma isso em Lucas, quando Satanás, tem outros textos sinóticos, mas esse texto de Lucas fala sobre isso. Quando Satanás vai tentar ele lá no deserto, depois que ele está 40 dias em jejum, e aí Satanás fala, se te dou tudo isso daqui, que é tudo meu, se prostrado me adorar. E aí o próprio Senhor Jesus declara o que eu li para vocês de Deuteronômio. Vou ler aqui. Adore somente ao Senhor seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. A Bíblia está dizendo quem você deve adorar. Ele não divide a glória dele com ninguém. Muito cuidado para que o Senhor não tire da sua vida os centros de adoração, os tronos que estão no seu coração. É melhor que você reconheça e entregue a soberania de tudo para Ele. Também quero muito que você entenda que quando o texto fala em Deuteronômio 6 que Deus é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento. Ele não aceita que a sua adoração esteja indo direcionada a qualquer outra coisa ou pessoa além dele. Ele é ciumento, porque tudo o que Ele pode fazer por você, Ele faz. E o mínimo que nós podemos fazer por Ele é adorá-lo em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida, inclusive com as nossas vidas. E por último, mas não menos importante, não se esqueça que o Senhor, Ele tem um cuidado todo especial com a sua vida, com a sua família, com a sua saúde. Ninguém se compara ao que Deus pode fazer. Ninguém faz o que Ele pode fazer. Eu poderia passar o dia inteiro te contando tudo que Ele fez ao longo da Bíblia, os poderes, os milagres, os feitos extraordinários. Ele é Deus, soberano nos céus e na terra, o único digno de ser adorado. Desculpe estar sendo redundante, mas essa é a verdade. Deus querido e santo, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença mais uma vez falando do teu amor. Ensina-nos a te adorar como te apraz, como deseja o teu coração. Encontre em nós verdadeiros adoradores hoje e sempre, em nome de Jesus. Agora coloco diante de ti as nossas vidas, peço que o Senhor cuide de nós, nos livre de todo e qualquer mal, abençoe a nossa casa, nossos filhos e filhas, esposos e esposas, esteja perto, papai. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço, amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!